Boa noite, pessoal, muita paz. Nesse momento em que nos encontramos aqui felizes, reunidos na Casa da Prece Chico Xavier, nós convidamos a todos para uma conversa sobre Nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Vamos falar um pouco sobre esse espírito que, antes de reencarnar, já foi escolhido para participar da missão de Jesus. É assim que nos ensina Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando diz que houve uma grande reunião no mundo espiritual para selecionar os precursores e aqueles mais próximos da missão do Cristo Celeste. E dentre esses espíritos foi escolhida a Mãe de Jesus, o espírito com grandes experiências nas vivências que teve em outros orbes, espírito de grandeza inigualável, e tinha em si especial vocação para a maternidade, e com certeza seria aquela que iria exercer em excelência a maternidade, que seria referência para todos nós, humanidade, em qualquer época, para o exercício seguro e firme do que quer Deus para a missão de mãe. Esse espírito foi escolhido, dentre outros, porque exatamente tinha muitas características positivas, características que iriam contribuir para a missão de Jesus, especialmente duas que nós vamos citar. A primeira, a humildade. Há de ser um espírito que não colocasse nenhum óbice à presença do Cristo, ao volume de presença do governador planetário na Terra, que não pudesse tolher nenhuma das posições do Cristo, nenhuma das iniciativas de Jesus. Teria que ser um espírito que exercesse a maternidade com bastante singeleza, sem força, sem rudeza. E, obviamente, nós vimos que ela o fez com excelência. Né? Não poderia ser alguém que sufocasse o filho, que o negasse. Imagina, Jesus, a exemplo das crianças de hoje, devia ser uma criança cheia de porquês, né? Por que isso, por que aquilo? Imagina se fosse uma mãe castradora, uma mãe obsessiva, iria complicar a situação. Então, é a serva do Senhor, lá citada em Lucas 1,46, rica em humildade, e ela se colocava então como a menor de todas, aquela que veio para que se fizesse nela a vontade de Deus, como ela se posicionou quando o anúncio do anjo Gabriel falava da vinda de Jesus. Além da humildade, outra característica muito importante era ser uma amadora por excelência. Recentemente ouvimos Raul Teixeira dizer que somente um anjo poderia gerar um outro anjo. Óbvio, tem todo sentido isso, né? Como é que passaria esses 9 meses que os espíritos superiores dizem que é o maior tempo de mediunidade que se tem, quando a mãe carrega aquele espírito e troca sentimentos, gostos com ele por 9 meses em seu ventre, há de ser um espírito amador como Cristo, porque senão a própria psicosfera, a própria atmosfera espiritual, os próprios fluidos desse espírito iriam interromper a gravidez. Então, esse tempo todo, Maria deveria se apresentar com essa característica de conhecer o amor em excelência. O amor pregado pelo Cristo, que ainda está muito longe de nós, que não conseguimos fazê-lo, Maria já sabia. Era provavelmente um espírito que não tinha mais reencarnações na Terra e já estava livre do processo de reencarnações na Terra. E assim foi, né? Depois do seu desencarne, não voltou mais entre nós. Então, é um espírito sublime. Antes de nascer, já era um espírito sublime. E, assim, pela vontade de Deus, nasceu em mais ou menos 18, 20 antes de Cristo. Esse espírito que era filho de Joaquim e Ana. Joaquim e Ana eram já de avançada idade. Joaquim era um homem muito bom, o pai de Maria. E ele tinha o hábito, por exemplo, de praticar caridade, fazer vultosas doações. Mesmo assim, a sociedade não o via bem porque não tinha filhos. E ele então faz um jejum, contra os historiadores, que ele fez esse jejum, e do jejum Ana então engravida de Maria.
E nascida Maria, os pais já idosos, mais de 50 anos, não é como hoje, viu? E ela é colocada para ser criada no orfanato do templo. E lá ela entra mais ou menos com 3, 4 anos e fica uma boa parte de sua vida até alcançar 12, 15 anos. Maria batizada Miriam, ou Maria, que significa Senhora da Luz, inspiração espiritual, né? Para Joaquim e para Ana. Ela é criada com todos os preceitos que a religião judaica previa para o comportamento de uma mulher, né? Para casar, para ter filhos, para ter habilidades domésticas. E assim esse espírito se adapta muito bem a isso. E aos 15 anos, os organizadores do templo entendem que é preciso casá-la e chamam os casadores da cidade, especialmente os viúvos, que eram mais experientes, e dentre esses viúvos é consultado os anjos, os bons espíritos, né? Inspiram os coordenadores do templo a escolher José. José a toma como esposa. Então, sem entrar nos detalhes de gravidez que não nos interessa, Maria se engravida e vai dar à luz a luz do mundo, àquele que já era antes da terra ser, nosso Senhor Jesus Cristo. Maria cria Jesus com todo cuidado, especialmente no período da gravidez. Ela já passa por um fenômeno incrível quando visita Isabel, sua prima, e João Batista, que era um daqueles precursores escolhidos, reconhece Jesus ainda no ventre. Isabel diz que a criança agita-se no seu ventre só em ouvir a voz de Maria. E passado o tempo de gestação, Jesus nasce, Maria cria Jesus com todo cuidado, com todo zelo, respeitando as suas necessidades. Jesus chegava em casa com malfeitores que ele havia convertido, imagina, uma mãe, chegou um estranho dentro de casa, né? Ou estranhos dentro de casa, com o filho, um filho às vezes pequeno, com assuntos que nunca passariam pela sua cabeça. Jesus fazia curas, Jesus trazia pessoas de outras regiões, pela sua conversa, pela espontaneidade, por tudo que a grandiosidade aquele Espírito Santo manifestava na infância. Maria e José compreendem isso muito bem. Jesus aprende o ofício do Pai, cresce entre os irmãos, e Maria sempre olhando aquilo com muito cuidado. Irmãos, sim, porque José já tinha 4 filhos, e depois de Jesus, Maria ainda tem mais 3 filhos com José. Isso está bem registrado lá no evangelista Marcos, capítulo 3, versículo 32, e no evangelista João, capítulo 2, versículo 12, assim como Mateus 13, 55, que fala dos irmãos da família de Jesus. Então, Jesus cresce nessa família, vivendo em Nazaré, experimentando várias experiências de convívio humano, porque preparava-se para a grande missão, até que é batizado por João Batista, seu primo, né? Primo em 2º grau, e inicia a sua missão. A partir desse momento, Maria continua nos cuidados domésticos, porque era essa a função de mulher, preocupada com o filho, sempre ciente da missão do filho, da grandiosidade de Jesus. Essa mãe o tempo todo acompanha-os, mas com o coração sempre preocupado, sempre angustiado, com tudo que o filho vivia, pelas coisas que o filho pregava e que era mal visto pelos dirigentes da época, pelos reis, pelos nobres, pelos aqueles que dominavam Jerusalém e toda a Judéia, que era o Império Romano. Então, o coração de Maria sempre agitado com aquilo, mas preocupado também com os outros filhos, com a família. Fica viúva, José desencarna e ela ainda tem que manter essa distância da missão de Jesus por conta dos seus próprios afazeres. E essa vida abundante de Maria, ela vai seguindo, né? Ela vai caminhando até o dia em que lhe é noticiado a prisão de Jesus. E ela, como tempo, se dirige ao local onde Jesus se encontrava e presencia
todo o martírio de Jesus e o coração, sem dúvida nenhuma, partido, né? Ela se apresenta aos pés da cruz. Junto com as outras Marias e com João, ela vivencia esse momento doloroso. A mãe vendo o próprio filho sendo martirizado. O sofrimento da cruz é algo medonho. A cruz era reservada aos piores malfeitores, né? Quando se é crucificado, logo nos primeiros momentos se desprendem os nervos que seguram os braços se quebram e o corpo pressiona o pulmão, sufocando o crucificado. Jesus fica assim 3 horas numa respiração difícil, angustiante, e a mãe ali assistindo tudo. A perda de sangue, o martírio, o vexatório que ele foi obrigado a ter, a coroa de espinhos, e com um coração de mãe chora, lamenta, se angustia, mas tem a certeza, a mesma certeza que tinha desde o nascimento de Jesus, a confiança em Deus, a confiança nos desígnios maiores. Ela sabia que aquilo ali tinha um propósito, que era o engrandecimento do reino. Então jamais havia revolta, queixumes, lamentações. O que havia era a dor íntima da perda do filho querido, né? Do sofrimento do filho querido. Até que Jesus, em um determinado momento, já nos estertórios, ouve da mãe dizer o seguinte: meu filho, nos diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 30, quanto sofres? Jesus então vira-se para ela e diz: minha mãe, eis aí o teu filho, virando-se para João Evangelista. E é João: João, eis aí a tua mãe. E nesse momento os bons espíritos dizem que todos nós, humanidade, fomos entregues ao coração sagrado de Maria Santíssima. E ela então nos recebe como recebe João, toda a humanidade. Somos todos filhos dessa mãezinha. Jesus fenece, Maria o acolhe, o seu corpo, até que pela graça de João de Arimateia, Jesus é colocado no sepulcro. Maria acompanha todo esse processo e depois vai viver com parentes em Bataneia, uma cidade próxima, e fica ali por longos anos, sempre na esperança de ver vivo todo o ensino do seu filho, para que se valha o sacrifício feito como reconhecimento do sacrifício. Após passado determinado tempo, João Evangelista, né? Ele volta para cumprir o que Jesus havia pedido e recolhe Maria, já mais velhinha, para morar com ele lá em Éfesos. Diz Humberto de Campos que é construída uma choupana, pequena casa, num promontório, no morro, e tem uma vista belíssima. E essa casa, ela passa a ser a residência de Maria. João cuida da mãezinha com todo cuidado, com todo zelo. E a notícia, obviamente, se espalha, né? Já muitos ficam sabendo daquela casa, daquelas pessoas que ali estão, fica sabendo que Maria mora por ali. E aí os seguidores do Cristo, que já vão se avolumando a esta época, começam a visitá-la. E são multidões de espíritos que vêm ter com ela, né? Multidões de espíritos que vêm para receber um conselho, para ouvir falar de Jesus. E esses espíritos, claro, muitos irmãos nasceram de conhecer a mãe de Jesus, mas também por carência íntima, por ser acolhido, por ser tratado por essa mãe que a todos recebia. Então eram viajores, carentes, mendigos, pessoas nobres que conheceram Jesus e passam a visitá-lo. Essa casa, então, é uma casa de abundância, né? Onde se encontram muitos e muitos dos amigos, dos convertidos por Jesus. E Humberto Campos diz que em alguns momentos se formam verdadeiras assembleias para ouvir Maria falar de Jesus. E a ponto dessas assembleias e de terem em alguns momentos filas para serem atendidos por Maria Santíssima. E essa casinha, essa choupana, passa a ser conhecida como
a Casa da Santíssima, que ainda existem ruínas lá na cidade de Éfeso ainda hoje, atribuída ao local onde seria a casa de Maria Santíssima. Então ela fica lá esse longo tempo, e Gerson Simões Monteiro, trazendo um trecho do livro Boa Nova, nos conta o seguinte: certo dia chegou um irmão muito necessitado e dizia assim: minha mãe, como vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria olhou com um olhar amoroso, doce, deixando nele transparecer toda a dedicação de mãe que tinha, né? E com o espírito maternal diz carinhosamente àquele irmão: isso também passa, meu filho. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas vidas, de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Repetindo, isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Para nós que nesse momento vivemos um período de aflição, né? De desassossego das almas, que nós possamos ouvir Maria. O mal é sempre passageiro, o aparente mal, né? Que nem sempre o que a gente acha que é mal de verdade, né? É motivo de aprendizado, de aumento de conhecimento, mas para nós é motivo de aflição, pelas nossas limitações, pelos nossos medos e as nossas angústias. E Maria, nesse momento, ela consegue ver esse nosso irmão e dar a ele o sossego da alma, dizendo: isso passa, só o reino de Deus não passa. Porque o que é o reino de Deus? É o local da conquista, meus irmãos. É o tesouro que não pode ser roubado, que a traça não corrói, que o ferrugem não destrói, que o ladrão não rouba. É aquilo que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. São as conquistas da alma, então isso é imperecível. Isso é o bem, é a vontade de Deus. E o bem é eterno, enquanto o mal é passageiro. Então as nossas aflições atuais vão passar, como disse Maria Santíssima a esse nosso irmão. Das visitas também teve visitas nobres a Maria, como o apóstolo Paulo, que foi lhe visitar um dia e lhe pediu que escrevesse, que pudesse ele escrever um pouco sobre Jesus, com a descrição da sua própria mãe. Explicou para ela a necessidade de ter registrado a vida de Jesus, e Maria aceitou plenamente. Só que Paulo não conseguiu naquele momento. Quando ele já, 2 anos mais ou menos depois, ele estava preso em Cesareia, ele pede a um de seus seguidores, Lucas, o médico, para que fosse a Maria Santíssima anotar as questões sobre o Cristo, o que ela achava da vida do Cristo, né? E Lucas faz isso. Tanto que o Evangelho de Lucas é o evangelho que tem maiores detalhes sobre a vida de Maria Santíssima, sobre a vida íntima de Jesus, porque ele ouviu da própria mãe muitas das descrições que ele registrou no seu evangelho. Um dos 4 evangelistas é Lucas, né? Um médico seguidor de Paulo. Então, Maria consegue contribuir, inclusive, com os textos evangélicos que nós conhecemos hoje, né? Nossa mãe querida. E Maria, então, passa a viver sempre essa vida com o auxílio de João e Éfesos, até que chega determinado dia e se aproxima da casa de Maria um irmão, né? Como nos narra Humberto de Campos, um irmão simples, mal agendrado, como muitos que apareciam ali. E a Mãe Santíssima, não identificando ninguém conhecido, o recebe como hóspede anônimo, sem nenhum preconceito, sem nada demais, e passa a ouvi-lo, a conversar com ele. E nessas conversas ela estranha muitíssimo, porque ele sabia muito da Boa Nova. Ele sabia que era a necessidade de perdoar, de ser simples, de amar, de
fazer o bem sem olhar a quem. E aquilo vai incitando algum tipo de curiosidade na mãe querida. E ela vai deixando que ele fale e ela vai ouvindo. Até que em determinado momento aquele coraçãozinho já estava agitado. E o indivíduo, aquele que chega, diz assim: minha mãe, vem aos meus braços, e estende as mãos. Nesse instante, ela fitou as mãos e viu que naquelas mãos ela se toma de profunda comoção. Existiam duas chagas. E ela então reconhece ali as chagas que prenderam seu filho na cruz, compreendendo aquela visita amorosa que Deus havia enviado ao seu coração. E imediatamente diz: meu filho, as úlceras que te fizeram. No ímpeto de amor, faz o movimento de se ajoelhar e beijar os pés de Jesus. Mas o Senhor não deixa, levanta e faz ao contrário. Se ajoelha diante da Mãe Santíssima, da Mãe querida. Diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos céus. Nesse momento, abre-se as portas do mundo invisível e uma caravana de espíritos, diz Humberto de Campos, vem em grande glória para levar a Mãe Santíssima às esferas superiores, num lugar de merecido descanso, para que possa se restabelecer do sofrimento daquela vida. E glórias são dadas em alto som, músicas orquestradas de beleza inigualável. Mas a Mãe Santíssima se lembra daqueles que sofriam na terra e naquele momento padeciam de dor. E ela pede ao seu filho que volte à terra. Imediatamente seu coração piedoso e consolador a leva a Roma, dos mármores, do ouro, que representava a frieza do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e volta-se aos circos, onde se encontram aqueles perseguidos pelo império, cristãos que não queriam e não aceitavam abjurar sua fé, e iam caminhando para a tortura na boca das feras ou a dilaceração do corpo. E a Mãe Santíssima volta-se aos primeiros mártires do cristianismo, aqueles que aceitaram Jesus em profundidade absoluta, meus irmãos. E vai a cada um e traz o seu consolo por inspiração. Leva aqueles irmãos à força de saberem que fazem a coisa certa. E se aproxima, diz Humberto de Campos, jornalista do além, de uma jovem de beleza inigualável, que estava ali firme para ser sacrificada pelos seus algozes, pelo amor ao Cristo. E diz assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. E a partir daquele momento, aquela menina, aquela jovem e todos os cristãos ali reunidos juntam-se em cantos de louvor e seguem ao martírio, inebriados por essa grandiosidade da presença de nossa Mãe Consoladora e Piedosa. Diz Humberto de Campos, e toda vez que ouvirmos cânticos em homenagem a Maria ou outros cânticos nos templos religiosos do mundo, lembremos da rosa mística de Nazaré, que onde está, espalha seu perfume. Maria Santíssima continua um grande trabalho no mundo espiritual. Nossa querida Maria Dolores nos conta mais uma grande ação de Maria Santíssima. No poema chamado Retrato de Mulher, está no livro Momentos de Ouro, psicografia do querido Chico Xavier.
Maria Dolores faz um poema riquíssimo que nos conta a história de Judas. Diz que Judas estava apreensivo pelo cometimento do suicídio, triste, isolado, e a Mãe Santíssima desce aos locais mais obscuros do astral para encontrá-lo e diz: meu filho, por que choras? E diz o Judas: acaso não sabes? Ainda agressivo, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Afastai-vos de mim. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que te causa o remorso que te escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor à prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desesperado. Judas interrompeu em brado, rude pasmo. Mãe, não me venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar, fui procurar consolo e força de viver aos pés da pobre mãe que me forjara o ser. E ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo e expulsou-me com os conjuros. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, meu filho. Amo-te e quero ver-te de novo. A vida maravilhosamente revestida de paz e luz. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. E Judas perguntou: quem sois que me faz assim, sabendo-me traidor? E Maria fita-o e diz: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. A partir daquele momento, Judas estava resgatado para cumprir, no tempo devido, resgatando os seus erros, processo de restabelecimento da criatura. Ainda no mundo espiritual, Maria trabalha incessantemente em favor dos suicidas, nos revela Ivone do Amaral Pereira no seu livro Memórias de um Suicida. Não sozinha, com trabalhadores de grande monta que nós vamos conhecer como Legião dos Servos de Maria. Instituiu colônia benéfica, onde há o Hospital Maria de Nazaré e uma cidade universitária, que Sóstenes, o dirigente espiritual desta universidade, diz que Maria criou essa colônia para proporcionar preparativos honrosos para a reabilitação dos suicidas. Não é dar de graça nem passar a mão na cabeça. É agir de misericórdia para resgatar as almas que sofrem. É dar consolo àqueles que precisam. É fazer crescer àqueles que se encontram perdidos e desiludidos, como Judas. E nossa mãe nunca desiste desses intentos. Ainda hoje, meus irmãos, está conosco, abundantemente nos ajudando. Temos trabalhadores incansáveis de Maria, como Bezerra de Menezes, Aura Celeste, Celina e tantos outros que nós sabemos que estão diretamente sob as ordens dessa mãe querida, dessa mãe piedosa. Maria hoje se encontra no além, trabalhando exaustivamente pelas notícias que temos, para acolher aqueles cuja pandemia fazem chegar ao desencarne.
já constrói novos hospitais para que esses irmãos sejam acolhidos, já junta trabalhadores do mundo inteiro para dar conforto a essas almas que partem aflitas, ainda sem entender, muitas vezes, o motivo do desencarne. A Mãe Piedosa nunca nos faltou, e mais hoje ainda, meus irmãos, está conosco em trabalho incessante. Como a cumprir a lei de Deus não tem descanso, porque entende que a glória do bem-estar está no trabalho pelo semelhante. Compreendeu muitíssimo bem o que Jesus quer. Compreendeu muitíssimo bem o que Jesus e Deus quer que seja vivido por cada um de nós. Então, meus irmãos, precisamos fazer que nem na parábola do filho pródigo, voltarmos os nossos corações nesses momentos de aflição, volumosamente à Mãe Santíssima, ricamente à Nossa Senhora, para que a ela possa chegar os nossos pedidos, as nossas preces, para que distribua as boas energias ao mundo inteiro, para que possa usar os nossos fluidos, emitidos pelos nossos pensamentos em oração, para curar, para animar, para dar coragem, para dar bom ânimo, como ela disse, à irmã que estava para ser martirizada. Maria Santíssima não é só referência de mãe, é referência de boa cristã, daquela que viveu os ensinos do Cristo em excelência. E como nós temos Jesus como nosso modelo e guia, devemos tê-la também como referência para as nossas vidas. Se nós quisermos compreender como é uma boa mãe, olhamos para Maria. Se nós queremos compreender como é um bom irmão, olhamos para Maria. Se nós queremos compreender como é um bom e dedicado servidor do Cristo e de Deus, olhamos para Maria. É ela, meus irmãos, que se completa fazendo bem, doando-se. Que as nossas orações não nos faltem. Aproveitemos este mês, diz-nos Aura Celeste, numa comunicação recente, em que muitos cristãos do mundo voltam seus corações à Mãe Santíssima, para nós também fazermos isso. Escolhendo o horário, ou não, fazendo a todo momento, ou em poucos momentos, mas nunca esquecendo de fazer. Claro, e por exemplo, às 18 horas, enquanto a humanidade volta-se à presença da nossa Mãe, podemos aproveitar e fazermos também as orações. Nós espíritas não temos ícones, nós não temos símbolos, mas temos referências. E Maria é, de fato, uma das maiores referências que temos. Lembrando que só um anjo poderia gerar outro anjo. Então, meus irmãos, nós vamos caminhando para encerrar esta nossa conversa. Eu não sei quanto tempo ainda falta do tempo que a gente tinha, se alguém puder me informar. A gente tem mais dois falas. 5 minutos, eu acho. 5 minutinhos, Alexandre. 5 minutos. Então tá certo, então eu fui disciplinado. Então a gente vai aproveitar esse tempinho para fazer 2 leituras e sobre elas refletir, que são, na verdade, 2 páginas, né? Que uma escrita pelo Espírito Amaral Ornelas e outra pelo Espírito Bittencourt Sampaio, que são verdadeiros louvores a Maria Santíssima. A primeira diz assim: poeta Amaral Ornelas, do livro Parnaso de Além-Túmulo,
Francisco Cândido Xavier. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e de seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem das dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Amaral Ornelas. Ainda Bittencourt Sampaio, no livro Mãe, Espíritos Diversos, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto e agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, há treva e planto. No infortúnio dos homens sofredores, volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo. Ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura e ajuda-nos ainda, Mãe piedosa. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Tão presente, tão novo, tão atual esse poema de Bittencourt Sampaio. Conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-lhe a noite tormentosa. Então, meus irmãos, encerrando o nosso estudo, vamos fazer uma pequena prece de coração à nossa Mãe Santíssima, rogando, Senhora, neste momento, que irradie sobre o mundo a vossa luz, que alcance, Senhora, a todos nós e os nossos lares, desses que estão agora reunidos virtualmente neste encontro, em que louvamos e entendemos e glorificamos a tua presença na terra. Habita, Senhor, os lares de todos esses nossos irmãos aqui reunidos. Alcança, Mãe Santíssima, os hospitais da terra. Alcança aqueles que sofrem nos leitos, aqueles cujo coração partido pela distância dos entes queridos. Fazei, Mãe piedosa, que o teu amor cale a angústia, o medo, a insegurança, a insensatez de muitos. Fazei que nesses corações habitem a coragem, a força, o bom ânimo. Em tuas mãos sagradas e misericordiosas, Senhora, nos colocamos todos, porque sabemos que somos teus filhos e que cuida de nós como cuida da terra inteira. Agradecemos então, meus irmãos, a oportunidade de nós estarmos aqui juntos, reunidos, e que Deus, Jesus, nos permita outras vezes estarmos aqui juntos. Que a paz de Jesus e de Maria Santíssima nos envolva. Que assim seja.